Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu por aqui de novo. Então, mais uma vez, para quem não me conhece ou quem está me conhecendo agora, meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e vou estar aqui hoje com vocês para aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso componente curricular. Então, nossa unidade temática hoje é ginástica, com o tema a história da ginástica e a relação com as capacidades físicas. Então, o que é ginástica? Onde é que ela foi criada? Será que quando ela foi criada, como é que a gente começa a praticar ela? Ela ajuda a melhorar a nossa saúde? Ela interfere na nossa saúde? A gente vai saber disso. Então, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico. Então, a ginástica é trabalhada ao longo da história a partir do acúmulo de informações e dos seus objetivos. Ela pode ser competitiva, com as modalidades dos Jogos Olímpicos, e não competitiva, como as que são praticadas em academia. Não só em academia, como também nas áreas de lazer. Mas especificamente a de competição, geralmente, ela tende a ter aquele formato parecido com o que nos é apresentado com os Jogos Olímpicos. Pode ter dentro da escola ou mesmo fora em clubes, tá? Mas segue aqueles padrões. A ginástica enquanto atividade física tem suas origens na antiguidade, uma vez que exercícios típicos do esporte já eram desempenhados pelos homens pré-históricos. Como assim, professora? Então, as pinturas rupestres, que são os registros deixados pelos homens pré-históricos, elas nos indicam, que existia essa possibilidade da prática. Além do que, muitos movimentos da ginástica estão atrelados ao movimento natural do homem, E lá naqueles registros das pinturas rupestres, temos a ideia da prática da ginástica lá na pré-história. Então, por volta de 2600 a.C., veja o tempo aí, especialmente em civilizações orientais, os exercícios da ginástica passaram a fazer parte das festividades, jogos e rituais religiosos. Então, tinha aquela conexão do homem até mesmo com o religioso. Contudo, pode-se dizer que foi na Grécia que a ginástica ganhou grande destaque, se tornando um elemento fundamental para a educação física dos gregos. Os gregos entenderam como uma forma de busca por corpos e mentes são. Lembra aquela frase que você pode ter ouvido já na televisão como mens sana e corpore sano, cuidar da mente e também cuidar do corpo? Então, é por aí que a gente está falando. Apesar de não ter sido o grego que tenha criado essa frase, tá? Então, dando à modalidade da ginástica um papel fundamental na busca do equilíbrio entre aptidões físicas e intelectuais. Então, eles levam a importância da gente cuidar também da mente, mas também cuidar do físico. E na Grécia nasceu o ideal da beleza. Ah, fulano é bonito como um deus grego, Uma figura humana, toda trabalhada. Então, o qual pode ser observado nas obras de artes espalhadas pelos museus em todo o mundo. Inclusive no Museu Ricardo Brenan, no Instituto Ricardo Brenan, tem umas esculturas que fazem menção justamente a essas obras que fazem relação com as obras gregas, onde a prática do exercício físico era altamente valorizada como educação corporal em Atenas e como preparação para a guerra em Esparta. Então, o que vocês estão vendo agora na imagem se chama discóbulo, tá? Esse discóbulo foi criado pelo Miron, que é um grego. Atualmente ele está na Alemanha, porém dizem que a obra primária realmente não existe mais, tá? Existem várias réplicas dele no mundo todo. E esse discóbulo, ele é muito utilizado para fazer referência à educação física. Então, os professores de educação física, os cursos de educação física, eles têm o discóbulo como símbolo da educação física. Preste atenção agora na imagem. Então, a gente tem que ter em mente que a ginástica ela é uma ação corporal intencional e acontece repetidamente, ou seja, ela acontece de forma cíclica, ela vai se repetindo os movimentos, com o objetivo de desenvolver ou manter determinadas capacidades motoras. Como assim, professora? É a habilidade que eu tenho? Calma, não confunda. Uma coisa é habilidade motora e outra coisa é capacidade motora. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais o que são das capacidades motoras. Então, as capacidades motoras são atributos físicos treináveis,
ou seja, aquilo que a gente pode modificar através da repetição e do treinamento. Existem algumas capacidades motoras e elas são separadas em duas categorias. Então, como vocês observam aí na imagem, separado de vermelho estão as categorias das capacidades motoras condicionantes e de azul as capacidades motoras coordenativas, tá? Quais são as capacidades motoras condicionantes? Força muscular, resistência física, flexibilidade e velocidade. E as coordenativas eu trouxe algumas, porque tem muito mais, tá bem? Então tem equilíbrio, coordenação motora, agilidade, ritmo, reação, orientação. Ô professor, eu tô olhando aqui agilidade e velocidade. Não é a mesma coisa não? Não. Depois a gente vai entender um pouquinho mais o que é agilidade. Hoje a gente vai aprender basicamente o que são as capacidades motoras condicionantes, tá? Força muscular é a capacidade que um músculo específico ou um grupo muscular tem de produzir tensão para vencer a oposição. Como assim, professora? Exemplo, se eu quiser arrastar uma cadeira de um lugar, eu vou precisar de força muscular. E isso, um grupo muscular está me proporcionando justamente esse deslocamento do objeto. Então, ele me permite deslocar objetos, pessoas ou o próprio corpo pela contração muscular. E aí tem 3 tipos de força muscular. A primeira que eu estou apresentando para vocês na tela é a força dinâmica ou isotônica, com o exemplo do agachamento. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a gente se remete ao exercício físico de forma isolada, como se a gente não executasse esse movimento no nosso dia a dia. Então, naturalmente, nós precisamos nos agachar, não somente para pegar algo que está lá embaixo no chão, mas para sentar na cadeira, no sofá, para eu poder me deitar na cama. Primeiro me agacho, sento na cama e me apoio. Então, a gente precisa estar trabalhando também, treinando essas capacidades, porque são coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. É aí também onde o pessoal entra com a questão do treinamento funcional. A gente treina para quê especificamente? Cada pessoa tem a sua necessidade. Por quê? Algumas pessoas podem ter facilidade para fazer esse agachamento e outras não, principalmente com o passar da idade. Para a criança, é a coisa mais natural do mundo agachar com os pés totalmente no solo e sentar lá. Se você for pedir talvez para um adolescente fazer isso, muitas das vezes o calcanhar tende a subir, né? E aí aos poucos a gente vai perdendo. Então o treinamento dessas capacidades nos ajudam também a isso, a manter a funcionalidade daquele movimento. Outro exemplo que eu trago para vocês na tela, né, o outro tipo de força é a força estática ou a força isométrica. Ou seja, a capacidade que a gente tem de sustentar aquele movimento ou sustentar qualquer coisa. Por exemplo, à medida que você está sustentando um bebê no colo, você está fazendo força isométrica, né? Você não está levantando, subindo, você está segurando. Se eu estiver sustentando um livro na mão, a mesma coisa. Você vai colocar o livro e eu vou estar exercendo uma força para manter. Quer ver um exemplo também? Muitas das vezes a gente vai pegar um objeto e aí o cérebro diz assim, aquele objeto é pesado. Coloca aí força para poder suspender. Quando você pegou, na realidade, não era tão pesado e às vezes até derruba o material sem querer. Então, esses são exemplos de força isométrica, é a força que eu preciso para manter o peso e a situação das coisas. Nesse exemplo na tela tem uma garota fazendo o quê? O agachamento estático, se mantendo. Então, depois, você pode fazer essa experiência com você. Vai lá, encosta na parede e agacha. E aí você vai ver quanto tempo o seu músculo consegue, porque depois de um determinado tempo você vai começar a tremer. E aí é quando entra a fadiga muscular, sinalizando que o corpo precisa dar uma pausa para poder voltar a executar aquela ação. Então, o próximo tipo de força que eu vou trazer para vocês está aí na tela, ó. Força explosiva ou potência. Como assim, professora? Vai explodir, é? Não, não é isso não, calma. Então, força explosiva é a capacidade que o músculo tem de gerar o máximo de força possível para executar aquele movimento em explosão. Por exemplo, para a gente poder ficar um pouquinho melhor na nossa mente, é aí o que apresenta para vocês na tela, o salto. Então, a gente salta diversas coisas. A gente salta uma poça de lama, a gente salta o meio-fio, a gente pula a corda, né?
Na educação física, o termo é saltar, mas a gente pode também trazer como pular. E aí você observa pessoas pulando de alegria. Então, nesse momento, os músculos dos membros inferiores estão justamente utilizando a força explosiva. Sim, professora, mas para que eu vou treinar isso? Você talvez no seu dia a dia, não, mas um atleta precisa treinar isso, né? Para não perder. Percebe, por exemplo, que a criança, como ainda está desenvolvendo, né? Quando pequenininha, 1 ano mais ou menos, quando você pede para ela saltar, ela não sai do chão. Então, ali está no processo ainda de desenvolvimento disso e aos pouquinhos é que ela vai conseguir ter essa capacidade natural. E com o tempo, a gente vai perdendo se a gente não treinar. Outro exemplo, atletas de salto em altura, atletas de vôlei, atletas de basquete e até mesmo um atleta de futebol que precisa pular, saltar para cabecear a bola. A outra capacidade física que a gente traz para vocês é a capacidade da resistência física. Então, o ato de resistir, o físico suportar, é a capacidade de realizar um esforço contínuo por determinado tempo, suportando a fadiga muscular e principalmente mantendo a qualidade daquele movimento do exercício. Como assim, professora? Veja bem, tem 3 tipos de resistências. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a resistência aeróbica, para a gente poder melhorar e exemplificar. Então, a resistência aeróbica, ou aeróbia, como muitos chamam, é aquela resistência que eu preciso de oxigênio como demanda também energética para poder me manter executando aqueles movimentos. Como assim? Exemplo, uma pessoa que corre longas distâncias, né? 10 quilômetros, 21 quilômetros, 42 quilômetros, ela precisa da oxigenação para se manter. Porém, para ela manter essa resistência que vai diferenciar de pessoa para pessoa, se ela treina ou não, ela precisa também manter o quê? A qualidade do movimento. Então, não adianta eu me submeter a uma corrida, vou lá correr 5 quilômetros e quando chega no 3º quilômetro, eu já estou quase morrendo, então não estou conseguindo. Então, isso significa que a minha resistência aeróbica também não é tão positiva para esse tipo de atividade. E aí, como as outras capacidades também que eu apresentei, os outros tipos da capacidade motora como a força, isso é algo treinável. Então, a pessoa pode começar gradativamente correndo, por exemplo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros e por aí vai. Agora, eu estou dando o exemplo da corrida. Não significa que em outros exercícios ou em outras atividades você não vai utilizar isso, tá bom? Fique esperto. A próxima resistência é a resistência anaeróbica. Então, se a gente for pegar pelo português aeróbica, anaeróbica, esse prefixo aí, AN, ele é de negação. Então, seria a resistência que não precisa dessa demanda de oxigênio tão alta como a anterior. Então, eu trouxe um outro exemplo que fica bem clássico para vocês tentarem diferenciar, como mostra a imagem na tela, que é uma corrida de curta distância. Esses atletas gastam no máximo 9 segundos e alguns centésimos e milésimos de segundos, né? Possivelmente pode ser que eles nem respirem para poder fazer isso, porque é um tempo tão curto. Faz o teste aí. Segura a tua respiração, por exemplo, em 10 segundos para ver se você não consegue. A gente consegue fazer isso. E aí ele está conseguindo fazer isso em movimento, tá? Pode ser que um ou outro respire, mas também ele pode executar. Então, a capacidade anaeróbia, pensa o seguinte, é a capacidade da resistência anaeróbia de eu fazer uma atividade, de eu poder fazer uma atividade em que eu não demande tanto de oxigênio como fonte de energia. A próxima resistência é a resistência muscular localizada. E aí fica muito mais claro quando a gente traz isso para os exemplos dentro da academia de ginástica. Então tem a ginástica localizada, por exemplo, que são vários exercícios, várias repetições, com o grupo muscular segmentado. Não é uma coisa feita no global. Então eu vou selecionar aquele grupo e vou trabalhar. Exemplo,
Na imagem que vocês estão vendo, ela está trabalhando principalmente o quê? Membros inferiores. Os membros superiores estão paradinhos, estáticos. E aí, o que é que vai indicar essa resistência localizada? Em algum determinado momento, ela vai cansar de fazer isso, até mesmo que o corpo não consiga responder, porque vai começar a dar aquela sensação de queimor, né? De ardência, que é justamente essa fadiga muscular. Então, a fadiga muscular ela pode vir em várias situações, desde a sustentação, como eu coloquei na força isométrica, como também na movimentação. Então, em algum momento aí, não no nosso vídeo, na nossa imagem, mas se fosse real a pessoa fazendo, ela iria cansar e de repente não conseguiria também ter essa condição de continuar com o movimento e sempre com o quê? Com qualidade. Nossa próxima capacidade motora é a capacidade da flexibilidade. Observe a imagem na tela para vocês. Não é algo tão comum de se ver, não é? Olha só, a capacidade da flexibilidade é a capacidade de ampliar a extensão dos movimentos e a capacidade funcional das articulações, ou seja, eu vou ampliar o ângulo de movimento da minha articulação. Então, essa flexibilidade ela pode ser ativa ou passiva. Nessa imagem que vocês observam agora, ela é uma flexibilidade ativa. Por que ativa, professora? Porque ela está se movimentando? Não, é ativa porque ela não precisa de nenhuma ajuda externa para poder executar o movimento. E essa ajuda externa pode ser de uma outra pessoa, ajudando a levantar a perna dela, ou até mesmo dela própria puxando a perna. Então, ela faz de modo livre, tranquilo. Muitas pessoas talvez não consigam e até mesmo se puder ou tiver ajuda externa, termina acontecendo um acidente, que é cair. Por quê? Porque a sua articulação do quadril não tem tanta flexibilidade como ela e possivelmente ela deve treinar bastante para poder conseguir fazer isso. Na próxima imagem, a gente vê um outro exemplo de extrema flexibilidade. Olha só, quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma, né? Só pela imagem na internet ou televisão. Então, vejam só, essa garota, ela passa pela fase da flexibilidade ativa para a flexibilidade passiva. Quando é que ela passa da flexibilidade ativa para passiva? Então, ela eleva a perna dela lá atrás, sem ajuda, e a partir do momento que ela segura na perna, essa flexibilidade deixa de ser ativa para se tornar passiva, porque ela precisou da ajuda das mãos, do braço, para poder continuar o movimento, ampliando ainda mais a articulação do quadril dela. A próxima capacidade motora é a capacidade da velocidade, né? Então, a velocidade é a capacidade que permite realizar movimentos que constituem uma só ação, com intensidade máxima e no menor tempo possível, né? Então, é a questão de fazer tudo o mais rápido possível, o que é diferente da agilidade, porque a agilidade tem mais de uma ação envolvida aí, tá? Então, são dois tipos de velocidades que a gente vai trazer para você. Primeiro tipo, velocidade de deslocamento. Observe a imagem na tela. Então, eu trouxe o bonequinho aí do Flash, que é um super-herói que é o mais rápido de todos, né? Onde ele consegue executar tudo muito mais rápido que qualquer outro super-herói. Por que eu trouxe ele? Para demonstrar justamente a velocidade de deslocamento. Ele consegue se deslocar o mais rápido possível de um lugar para o outro. Então, essa é a nossa velocidade de deslocamento, ok? Sair de um lugar mais rápido para o outro. Pode até fazer uma competiçãozinha para poder ver quem é mais rápido da sala quando voltarmos às aulas presenciais. Coloca um ponto de partida e um ponto de chegada e marca o tempo. Você pode marcar o seu tempo e depois marcar o tempo do colega. O outro tipo de velocidade é a velocidade de reação. Olha só a imagem que está aparecendo para vocês na tela. Presta muita atenção. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente quem assiste jogo de futebol sabe disso, né? Quando o goleiro faz uma defesa dessa, o narrador tende a dizer: nossa, olha só que reflexo, olha o reflexo de fulano de tal, olha o reflexo do goleiro tal. Isso não é reflexo. Por quê? Porque reflexo não é uma capacidade treinável, tá?
O que é a capacidade treinável é justamente essa velocidade de reação, de você se antecipar a uma ação. Mas por que ele conseguiu isso? Sorte? Não, ele treina para isso, né? É óbvio também que ele, por treinar bastante, aquilo fica condicionado. Mas se fosse uma pessoa que não treina como o goleiro, dificilmente ele conseguiria realizar algumas defesas como os grandes atletas. Então olha mais uma vez para a tela e observa que mesmo o jogador chutando em cima do goleiro, ele consegue fazer uma defesa incrível e ainda se recuperar para poder pegar novamente a bola. Lembra então, toda vez que o narrador disser, olha que reflexo, você vai dizer, oxe, ele não sabe de nada. Se ele tivesse assistido a aula da professora, ele ia entender que isso não é reflexo. Reflexo, por exemplo, é você encostar o braço em alguma coisa que está muito quente, você vai tirar rapidamente. E aí essa ação não chega a ser, como é que eu posso dizer, processada no sistema nervoso central, tá? Então ele vai só puxar por uma questão de reflexo, diferente da velocidade de reação, que a pessoa está prestando atenção, atenta e vai executar aquele movimento frente ao que está aparecendo para ele. Então, e agora na tela vai aparecer para vocês o nosso desafio de hoje, tá? O desafio qual é? É procurar as palavras nesse diagrama, a brincadeirazinha do caça-palavras. Lembra que você vai procurar as 4 capacidades motoras condicionantes que a gente viu hoje, tá? Então, vou lembrar para vocês quais são. Força, resistência, velocidade e flexibilidade, ok? Dá uma olhada na tela aí, procura aí. Tem tanto palavras na vertical como na horizontal, tá? Vai lá. Isso, resistência. Próximo à resistência tem outras palavrinhas lá. Procura, tanto na vertical como na horizontal. Olha aí, flexibilidade. Tá faltando apenas 2 palavras. Agora, cuidado, que a gente colocou umas casquinhas de bananas que podem parecer que é a palavra, mas na realidade não é. Preste atenção. Muito bem, velocidade. Só falta uma, a última. Vou dar uma dica. Tá embaixo no diagrama. Procura aí. Força, isso mesmo. Completamos o nosso diagrama. E agora eu queria perguntar para vocês. Você saberia me dizer como a frequência cardíaca se comporta com a prática dos exercícios da ginástica? A primeira coisa, o que é a frequência cardíaca? É a frequência do batimento do nosso coração, tá? Para que ele possa o quê? Jogar sangue para o nosso corpo todinho e assim a gente tá continuando a fazer as atividades, ok? Então existe a frequência cardíaca de repouso, que é quando eu não estou fazendo nada, mas o coração está batendo ali para poder manter os meus sinais vitais, tá? Me manter viva. E a frequência cardíaca pós-exercício, que é que vocês vão ver como é que ele se condiciona a isso, ok? Então, olha só na tela a imagem da menina que está aparecendo para vocês. Ela está fazendo um exercício que a gente chama de polichinelo, tá? Está dentro também da ginástica calistênica, do método calistênico. O que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, para aferir a frequência cardíaca é simples, tá? Você vai pegar os 2 dedinhos, indicador e o médio. Não pega o polegar, porque o polegar ele tem pulsação própria, tá? E pode atrapalhar vocês na contagem. Então, você pegou o indicador e o médio e você vai colocar logo abaixo do queixo aqui, do início, na realidade, do queixo não, da mandíbula, né? Pertinho da orelha. Aqui na mandíbula você coloca os seus 2 dedinhos. Não coloca com muita força, porque senão você pode interromper o fluxo sanguíneo, tá? Ninguém vai morrer, mas fica difícil para você sentir a pulsação. Então, coloca lá, sente a pulsação. Sentiu a pulsação? Segura aí. Isso, não está sentindo? Não se preocupe, você não morreu. Pede ajuda a alguém de casa para poder sentir a sua pulsação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai sentir a pulsação e tá vendo como é que ela tá, né? E aí, vê só o que a gente vai fazer agora. Eu vou congelar, congela aí esse vídeo, segura. Você vai fazer 1 minuto de polichinelo e depois você volta para me dizer como é que foi. Vai lá, tô esperando aqui. Voltou? Fez 1 minuto? Agora vai lá com os 2 dedos novamente e coloca mais uma vez
lá no seu pescoço para a gente ver a pulsação da artéria aorta. Vai lá, segura. E aí, tá a mesma coisa? Não, né? Isso, tá mais o quê? Acelerado. Por que acontece isso com a nossa frequência cardíaca? O coração, ele recebe a informação do cérebro de que precisa bombear mais sangue para o corpo e assim oxigenar os músculos para que você possa conseguir se manter fazendo atividade. Então, lembra sempre que no repouso, a nossa frequência cardíaca tende a ser mais lenta. E depois que a gente faz atividade física, a ginástica, no caso, o polichinelo que a gente fez, ela fica mais rápida. Então, a nossa sugestão agora de atividade para você é registrar a frequência cardíaca de repouso, como a gente aprendeu agora, em seu caderno. Como é que você vai fazer? Como está na tela aí? BPM é batimentos por minuto. Só que a gente, para poder não perder a conta, a gente não vai contar os batimentos por minuto. A gente vai contar em 15 segundos na fração, 1/4 de um minuto, certo? Então, vai lá, conta a sua frequência cardíaca durante 15 segundos. Pede ajuda, não precisa ser agora não, tá? Mas pede ajuda para alguém, pede para uma pessoa ficar com um cronômetro, por exemplo, lá no celular, vê o cronômetro, pede para ela marcar 15 segundos. Durante 15 segundos você vai lá contabilizar. Enquanto está correndo o cronômetro, você está aqui, ó. 1, 2, concentra para não ficar desatento nos batimentos que você está sentindo, tá? E aí ele vai dar uma média mais ou menos de 15, 17, 18, por aí. Aí vai depender de cada pessoa. Você vai lá no seu caderno e vai registrar frequência cardíaca de repouso, tantos batimentos por minuto, tá? Só que nesses 15 segundos, você vai fazer o quê? Eu disse que era 1/4 de uma hora. Você vai pegar 15 e vai fazer isso, o inverso. Você vai multiplicar 15 vezes 4 para poder contabilizar os batimentos por minuto. Foi lá, contou durante 15 segundos quanto batimento deu. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o meu batimento cardíaco deu 10. E aí eu vou multiplicar por quanto? Por 4, porque eu dividi um minuto em 4. E aí multiplico 10 vezes 4 e o resultado vai dar a minha frequência cardíaca de repouso. Faço o polichinelo que a gente fez agora há pouco durante 1 minuto, ou peço para a pessoa que eu estou avaliando também fazer. E assim que a pessoa acabar, você vai lá e coloca o dedo novamente, conta novamente os 15 segundos, conta a quantidade de batimentos, possivelmente vai aumentar o número desses batimentos, pega o resultado, multiplica por 4, tá? Vou dar outro exemplo. Fiz o polichinelo e aí meu batimento cardíaco foi para 25. Contei 25, vou multiplicar 25 por 4 e o resultado que eu achar vai ser a minha frequência cardíaca de exercício ou pós-exercício, ok? Se puder, faz isso com outras pessoas também dentro de casa. A nossa próxima atividade é o seguinte, aí é bem mais legal. Prepara o lanchinho, prepara a pipoca e assiste o filme O Poder Além da Vida, que está disponível aí na internet fácil. E conta no seu caderno, depois que você assistir, que lição de vida você aprendeu com o filme, né? É a história de um ginasta, que é bem interessante e bem legal de ver. Vale a pena como sessão da tarde. E aí, caso você queira tirar alguma dúvida, na tela está aparecendo para você o meu nome no Instagram, no perfil do Instagram. Pode anotar e aí pode tirar dúvida comigo lá pelo Instagram, que eu vou ficar muito feliz de tirar a dúvida de vocês, ok? A aula foi essa de hoje, a nossa aula foi sobre ginástica, espero que tenham gostado e até a próxima!